Bom dia, hoje é dia 24 de outubro de 2008, estamos na cidade de Porto Alegre e a gente teve a oportunidade de vir aqui e chegamos a ter a oportunidade de ter o escritor, o Dr. Ernesto Bono, que escreveu esses livros, A Grande Conspiração Universal e AIDS, quem gana, e outros livros mais, para trocar algumas ideias sobre ufologia e outros aspectos da medicina. Isso. Bom dia. Bom dia. Escuta, você falou de exopolítica. Política, exatamente. É coisa muito estranha, é um termo bobo, em princípio. Sabe por quê? Porque, em verdade, o empenho humano de querer estudar os alienígenas, os que vêm de fora, e a sua influência na conduta humana ou até mesmo na política, é um tanto quanto ingênua, porque, em verdade, estes alienígenas estão metidos na nossa vida até a raiz dos cabelos. Em outras palavras, eles praticamente dirigem os nossos destinos e estão intrometidos na política em termos gerais. Em outras palavras, muitos dos notáveis políticos que andam por aí, chefe de governo, figuras marcantes, em realidade seriam até mesmo alienígenas disfarçados de gente. Então eles têm uma influência muito maior a nosso respeito do que a gente possa imaginar. E não é o homem que determina a conduta deles, são eles que determinam a nossa conduta e até mesmo os nossos destinos. Porque parece que uma corrente da parte dele chamada Federação está muito interessado em tomar conta definitivamente da superfície terrestre. E para tal se vale de seres humanos especiais, que seriam seus aliados. Eu, no meu livro A Grande Conspiração, coloco que na década de 30, na época de Franklin Delano Roosevelt, estes alienígenas, possivelmente alfa cinzento, se fizeram presentes e, inclusive, de certa maneira, teriam sido, eu boto tudo no condicional para não afirmar, tá? Teriam sido convidados a viverem lá nos Estados Unidos. Claro que não na superfície, claro que não junto com a maioria das pessoas, mas em mundos subterrâneos. E dizem, inclusive, que o governo americano teria patrocinado a construção de bases subterrâneas para eles. Teria patrocinado sempre pensando em que esses alienígenas, lá pelas tantas, fornecessem algumas informações técnicas, algumas vantagens. E de fato parece que foi o que aconteceu. Outra heresia terrível que a maioria não admite, mas que deve ter acontecido, foi que em 1933 em diante, outro tipo de alienígena se fez presente no Terceiro Reich, na Alemanha, junto com Hitler. E lá teria havido uma troca de interesse, tanto por parte dos alemães, como da parte desses outros alienígenas. Então, aparentemente, dois tipos de alienígenas vieram para a Terra. Um, aparentemente, de boa vontade. O outro veio com interesses escusos. Mas foi isso que aconteceu. Assim como, supostamente, Hitler e companhia teria recebido os favores da presença destes alienígenas e que tudo leva a crer que esses alienígenas na Alemanha ajudaram pra caramba
a ponto de propiciar um desenvolvimento para a Alemanha fantástico, que resultou, a parte final da guerra, na construção de discos voadores alemães. Praticamente algo parecido aconteceu nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos eles ficaram mais retraídos, não ajudaram tão abertamente. Mas quando viram que o alemão estava sendo demasiadamente favorecido por este tipo de alienígena, nos Estados Unidos a coisa também desandou. Então veja, a revelia do ser humano, e de maneira secreta as coisas se desenvolveram nesse sentido. A guerra arrebentou por motivos, mas acho que não deve ter sido por causa de alienígena, não, e sim por outras razões, e aparentemente a Alemanha teria sido derrotada e o americano vitorioso. Mas sucede que esses segredos alienígenas dos alemães e esses mesmos alienígenas que teriam ajudado os alemães, eles conseguiram em tempo fugir. Fugir ou se esconder. É de se crer então que tenha se escondidos em mundo subterrâneo, na Terra Oca, via Polo Norte e Polo Sul. Os supostos alemães derrotados e os supostos alienígenas derrotados. Enquanto que nos Estados Unidos, aqueles que estavam lá, ajudaram os americanos numa porção de coisas, inclusive provavelmente na construção da bomba atômica, e se deram por vitorioso. Curiosamente, a era ufológica dizem que começa quando um fulaninho lá no Monte Rainier, nos Estados Unidos, viu uma flotilha, viu uma esquadrilha de discos voadores sobrevoando o monte. E curioso, foi em 47. Mas em 47 também aconteceu o primeiro confronto de alienígena, vamos dizer, favoráveis ao eixo e alienígena favoráveis ao americano aliado. Aonde o encontro se deu em Roosevelt. Você sabe que praticamente um dos primeiros casos de ufologia... A queda da nave em Roosevelt. Em realidade caíram duas naves naquela zona. Uma em Socorro, que parece que fica a 100 e poucos quilômetros de Roosevelt, e a segunda em Roosevelt. E teriam caído porque houve um confronto aéreo entre tripulante desta turma, talvez favorável ao eixo, e tripulante favorável aos americanos que estavam sediados nos Estados Unidos. O resultado disso foi que em Socorro caiu um disco enorme com tripulantes praticamente humanos, 4 ou 5 tripulantes, praticamente humanos. A coisa curiosa destes tripulantes de Socorro era que, além da formação humana, cabeça, tronco e membro, eles possuíam 6 dedos nas mãos e nos pés. Então, é curioso que estes tripulantes de Socorro, que estavam vivos quando o disco caiu, eles praticamente estão ligados a seres que vivem em mundos subterrâneos aqui na América, chamados os remanescentes de Acacor. Ou seja, aqui na América, entre Brasil e Peru, milhares de anos atrás, existia um império chamado Império de Acacor, onde estes alienígenas, juntamente com os humanos, conviviam maravilhosamente bem, até que acabaram sendo destruídos e tiveram que se refugiar em um mundo subterrâneo, os habitantes de Acacor.